Oi galerinha, eu sou a Lorena e eu vou contar a história da minha igreja. Na verdade, tudo começa há muito tempo atrás, mais de 20 anos, quando Deus, através da vida do pastor Antônio e da irmã Conceição, revela algo novo. Deus chama ele mostrando que alguma coisa diferente precisava acontecer, fora do Brasil. Algo que alcançasse as nações, alcançasse os continentes, alcançasse primeiramente os brasileiros que estavam fora do Brasil, mas também, por que não dizer, povos de outras culturas, de outras línguas, de outras nações. A visão dada por Deus ao pastor Antônio, ela vai se tornar uma realidade e ela vai começar pelos Estados Unidos da América do Norte. E a primeira reunião aconteceu no dia 28 de dezembro de 2000. O pastor Antônio e a irmã Conceição fizeram uma reunião com cerca de 20 pessoas para falar sobre o início do ministério. Mas nem todas essas pessoas seguiram quando souberam que era sobre a plantação de um ministério novo. É claro que não foi nada fácil, porque, como a gente sabe, todo início tem as suas dificuldades. A própria Bíblia diz que a gente não deve desprezar o início das pequenas coisas. E começando então em Atlanta, ou começando no estado da Geórgia, vindo muitas vezes com aquele grupo que entendeu, aquele grupo que acreditou, que creu, né? Sempre tem alguém para acreditar nas nossas ideias. Sempre tem alguém para acreditar na visão de alguém. E aquele pequeno grupo então se manteve. Porém, durante aquele primeiro ano, pastor Antônio e irmã Conceição foram e voltaram do Brasil para os Estados Unidos muitas vezes, fazendo as reuniões, voltava a atender o trabalho em Guarapuava e, na verdade, às vezes a irmã Conceição ficava ajudando o grupo, mas ali ficou o primeiro obreiro, que ficou cuidando daquele primeiro grupo, que foi então o presbítero Osiel, primeiro obreiro a cuidar daquele pequeno grupo. Então, no dia 14 de dezembro de 2001, chegamos eu, Saulinho e alguns familiares para somar e cuidar da Igreja Semeadores de Boas Novas, plantada aqui há quase um ano. Já no ano seguinte, o ministério, então, agora ele já vai para a Europa. Então, na Europa, o pastor Antônio, através de um irmão seu que estava há muito tempo lá vivendo, ele começa em Portugal, de Portugal vai para a Espanha, da Espanha vai para a Inglaterra e hoje tem a Alemanha, tem a Suíça, tem a Bélgica, tem a Suécia e são várias igrejas, dezenas de igrejas plantadas em todos esses países, agora já até mesmo chegando na Escócia, porque Deus tinha um plano realmente, era a vontade dele que essa obra fosse uma obra que alcançasse as nações. Durante todos esses anos, nós sofremos muito com a situação de espaço. Tivemos que mudar várias vezes. No todo, foram 6 vezes antes de chegar aqui, neste local, que, pela graça de Deus, em meio à crise, compramos esse lugar no ano de 2009. Na verdade, o que acontece dentro desse testemunho, né, de estar mudando sempre, quando foi para adquirir esse lugar, Deus faz algo tremendo, porque nós tivemos um desafio de, em um curto período de tempo, ter que apresentar uma quantia de dinheiro considerável para aquele pequeno grupo. Na terça-feira, entregaram um valor alto para o ex-proprietário do prédio, era um sinal de negócio, e falamos sobre a oportunidade, sobre o desafio no culto. Quando termina o culto, chega próximo ao carro, no estacionamento, uma irmã, ela tinha apenas ela e seu filho, e ela vem até a janela e diz: olha, pastor, eu tenho dinheiro e eu posso emprestar para a igreja. E eu fiquei assim um pouco relutante e ela diz, eu preciso emprestar esse dinheiro. E a gente aceitou. Conheci o Ministério MSBN em 2007. Fiquei encantada com o Ministério por causa principalmente o DNA missionário que a igreja tem. E nesse mesmo período surgiu a oportunidade de fazer uma contribuição para a compra de um novo local do templo. E o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu contribuísse com uma oferta em prol desse novo templo. Passam 2 semanas e ela me chama e diz: não posso emprestar o dinheiro. Eu confesso para você que as minhas pernas tremeram e ela disse: não, eu não posso emprestar porque eu estava orando e o Espírito Santo
tocou meu coração para que eu ofertasse, para que eu doasse esse valor. De imediato, nesse mesmo período, eu estava negociando a compra de uma casa para mim e para o meu filho. Ela vai comprar uma casa, a primeira casa dela aqui na América. O valor da minha oferta na negociação da minha casa era exatamente o valor que faltava para eu fechar o meu negócio. Eu me lembro que ela chorou ao telefone, mas no dia seguinte, uma pessoa que era cliente dela chama para ela e diz: você vai comprar a casa? Ela disse: não, faltou um recurso, faltou um valor. A pessoa chamou ela em casa e fez um cheque exatamente no valor, e era exatamente o valor da doação que ela havia feito. Então eu louvo a Deus, foi um milagre, foi tremendo, e eu fico muito feliz porque o MSBN continua expandindo e salvando vidas aqui nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E como a Leila, muitas outras pessoas tiveram as suas vidas alcançadas e transformadas, descobrindo o propósito de Deus para a sua vida. Me lembro do jovem Marconi, que era traficante de drogas, tinha sua vida totalmente desregrada neste país e foi alcançado pelo Ministério Semeadores de Boas Novas, e hoje ele é pastor no Brasil. E aqui nós temos várias outras pessoas que foram alcançadas, batizadas, discipuladas por este ministério e que servem aqui hoje com a gente. E agora você vai ver os testemunhos de alguns deles. Então, a minha história com o MSBN, ela começou em 2002, quando meu pai esteve aqui nos Estados Unidos e gostaria de visitar uma igreja, de congregar em uma igreja. E assim eu conheci o MSBN. Eu era estudante, estudava em Athens, na Universidade da Geórgia. E depois desse momento, o pastor Saulo, juntamente com o pastor Antônio, eles continuaram esse contato. Eles fizeram questão de manter esse contato comigo e me dar assistência. Fui discipulada, claro, né? E batizada. Fiquei nesse ministério durante o período que vivi aqui estudando. E após 4 anos que estava aqui, 4 para 5 anos, eu voltei para o Brasil. Nós começamos a trabalhar para abrir o MSBN em São Paulo. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso. A gente ampliou a obra para São Paulo, né, com mais de 5 igrejas que temos hoje. Foi feita a plantação da igreja lá e eu participei disso. Após isso, Deus me tocou e eu resolvi me dedicar ao ministério, e dentro do ministério que eu fui convertida. Então hoje eu e a minha família, nós servimos aqui no ministério, no MSBN aqui em Atlanta, né? Somos pastores auxiliares e estamos aqui nesta igreja. Eu também sou a diretora financeira do ministério MSBN, né? Não só Atlanta, mas toda a abrangência dos Estados Unidos e algumas igrejas fora dos Estados Unidos também, na Europa e na África. Esse ministério faz parte do meu nascimento espiritual. Foi aqui que eu nasci, espiritualmente falando. É aqui que eu sirvo, é aqui que é a minha casa, é o meu norte para a minha vida espiritual. Eu louvo a Deus pela vida desse ministério, eu louvo a Deus pela vida desta família. Pastor Saulo, pastora Priscila, pastor Antônio e a pastora Conceição e todas as outras pessoas que, direto ou indiretamente, fizeram parte de toda a minha história aqui e fazem. Quando cheguei na MSBN, tinha apenas 13 anos. Tinha o desejo de estudar teologia, porém naquela época era apenas permitido para membros e eu nem convertida ainda era. O pastor liberou que eu fizesse o curso e ali aprendi da palavra do Senhor. Entreguei meu coração a Jesus, fui discipulada, batizada, me casei e apresentei os meus filhos ao Senhor. E hoje, junto com meu esposo, somos pastores da MSBN Orlando. Sou grata a Deus por esse ministério. Eu conheci o Ministério Semeadores de Boas Novas no ano de 2005, num momento muito difícil da minha vida, quando eu tinha perdido meu filho, numa situação trágica aqui nos Estados Unidos. E o pastor Saulo e o irmão Oséias apareceu na minha vida assim do nada, e eu fiquei surpreso porque eles com a igreja aqui em Marietta, eu morando em Sand Springs, nem meus amigos sabiam onde eu e minha família estavam depois da fatalidade acontecida, e eles apareceram lá assim, e eu fiquei surpreso
que eles tinham levantado uma oferta de amor e foram ali naquele momento levar uma palavra de Deus para mim naquele momento, e ficou plantada aquela semente no meu coração, porque eu não conseguia entender como que alguém que nem fazia parte do meu meio tinha se preocupado e me achado, sendo que nem meus próprios amigos que tinham afinidade comigo sabiam aonde eu estava, e eles vieram ali num momento bom e me deram uma palavra que foi muito boa para mim, para o meu coração. E eu tive um fato engraçado com isso depois, alguns anos depois, né, com essa semente já plantada no coração. Eu comecei a observar a vida desse pastor, e eu trabalhava em lojas brasileiras, e comecei a observar ele, que ele vinha com aquela alegria, sempre com a palavra boa. Eu vivia uma vida assim não muito saudável, eu andava na prostituição, no adultério, nas drogas, na bebida, todo tipo de coisa ruim eu tinha na minha vida, uma espécie de rebeldia após o acontecido com o meu filho. E uma certa feita eu vi ele chegar num lugar onde eu sabia que ali só tinham maus elementos, e tinha uma moça que eu estava cuidando dela durante algum tempo, que ela tinha uma doença incurável, e ela ia morrer em pouco tempo, ela estava desenganada. E quando eu vi ele chegando nesse local, eu fiquei de fora e eu olhei assim e falei: se esse pastorzinho que está chegando aí agora, se ele orar com essa moça e essa moça for curada, eu acredito que Deus existe, e eu vou procurar esse Deus para mim. E para honra e glória do Senhor, essa moça que já era para ter morrido 3 meses depois, ela vive até hoje, e eu acreditei que aquilo foi uma cura do Senhor. Então, após todo esse passado, do qual eu achava que não tinha mais volta, do qual Deus me libertou, né, eu posso dizer que a minha vida começou a andar para frente novamente. Hoje eu faço parte desse ministério, estou servindo nessa casa, para honra e glória do Senhor. E eu posso dizer que hoje eu e minha família serviremos ao Senhor. Na verdade, muitos momentos do sobrenatural de Deus aconteceu. Muitas palavras, muitos dons espirituais sendo movidos. Por exemplo, numa oportunidade, entra de uma maneira inusitada dentro de um culto já começado em Sand Springs, uma pessoa que, na verdade, nós fomos saber depois que era um pastor do Alabama. O Espírito de Deus havia dado uma revelação a ele, mostrado o local para ele, mostrado o dia, o horário, o grupo. E ele vem para entregar palavras pontuais, específicas ao grupo que estava reunido e também a mim, falando sobre o trabalho, falando sobre a obra, falando daquilo que Deus estava fazendo, mas principalmente apontando para aquilo que Deus faria. Eu me lembro de uma ocasião, quando estávamos indo atrás de nos legalizar, buscar o visto, e no Brasil, para trocar de visto, ir numa entrevista no consulado, eu me lembro que um pastor que nunca havia me visto, eu fui numa pequena reunião de oração e já havia começado, na véspera de ir à entrevista no consulado. Ele vem, no final da sua palavra, na minha direção, orando e dizendo: filho, está preocupado com amanhã de manhã? O que você veio buscar, eu já vi na frente, e a resposta para você é sim. E ele continua pontuando algumas coisas muito interessantes, porque não me conhecia, não sabia a minha história. Ele estava dizendo assim, ele disse assim para mim: do outro lado onde te coloquei, farei crescer, farei sinais, milagres, maravilhas, prepara-te para ampliar a tenda, prepara-te para crescer, porque um novo tempo vem sobre ti naquele lugar. Foi algo muito maravilhoso, que marcou muito a história desse ministério. Pastor Antônio vem me visitar no ano de 2002 e querendo conhecer a obra em Pensacola, na Flórida, um avivamento muito poderoso que Deus derramou sobre aquele lugar. Fomos para conhecer, realmente por curiosidade, e chegamos ali e Deus nos surpreendeu de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural, que o pastor da igreja, ou então o pastor John Kilpatrick, nos chama de um balcony, nos chama de uma galeria,
E eu, pastor Antônio e os demais pastores estavam com a gente, e ele começa a profetizar. When I saw you up in the balcony, God's got something wonderful for you, my friend. Where do you pastor? Yes. In Atlanta? In Atlanta. The Lord's going to do something mighty powerful for you. I can see it. I can see it. Hallelujah. To the service to receive the baptism of the Holy Ghost. But I don't want these ministers to leave out of here without us laying our hands on them. God's going to do something powerful here tonight. I'm telling you, He's going to do something powerful. This brother here, something powerful is going to happen in his life, I can tell you. Might not be tonight, but when he leaves here and goes back to Atlanta, something's going to happen. Watch what I tell you. Remember what I'm telling you. I want everybody just to sort of take a few minutes here and just extend your hands this way, and we're going to go through it as quickly as possible and pray for him. Começa a profetizar sobre a minha vida e sem saber da nossa história, sem nunca ter nos visto, ele profetiza algo tremendo que Deus faria e que Deus fez. Na verdade, o que estamos vivendo e o que vamos viver ainda, Deus profetiza através da vida daquele pastor de uma maneira poderosa e sobrenatural. Neste processo tivemos muitos eventos que nos conectaram com a comunidade brasileira. Tivemos o FEMUG, Festival de Música Gospel da Geórgia, onde reuníamos adoradores que adoravam ao Senhor e tínhamos um concurso. Quem cantava melhor, quem se expressava melhor, e tínhamos jurados vindo do Brasil, cantores que eram excelentes esse tempo de comunhão que a gente tinha, e foi uma bênção o FEMUG. Tínhamos também Festa dos Estados Brasileiros, onde nós reuníamos toda a comunidade brasileira, mais de 2.000 pessoas passavam por essa festa. Mostrávamos os estados brasileiros, danças típicas, comidas típicas, uma bênção. Também festa country, festa de missões, onde tínhamos o congresso missionário e após nós tínhamos essa festa falando de cada país com comidas típicas, com roupas, para nossa comunidade mostrar o nosso DNA. Esses eventos foram muito importantes na história da igreja, na história do ministério, porque trazia uma aproximação com a comunidade, na verdade, divulgava a igreja. Porém, mais do que isso, era uma oportunidade muito maravilhosa de falar do amor de Cristo, de evangelizar, de alcançar vidas para o reino de Deus. E muito interessante que isso aconteceu de uma maneira progressiva, de uma maneira maravilhosa, e muitas vidas foram alcançadas, foram discipuladas, se consolidaram e foram levadas ao batismo, a dar o testemunho público de fé em Jesus. Algo tão poderoso, tão maravilhoso, esses frutos nós vemos até hoje. A nossa igreja é uma igreja missionária. Deus nos dirigiu então para a África. E na África, na verdade, são vários países alcançados. Começa de uma maneira inusitada, né? Quando se recebe um e-mail através da igreja de Portugal. Eu, pastor Antônio, mais um cooperador, fomos até Moçambique e lá o trabalho começa. E 10 anos depois, a igreja não está apenas em Moçambique, mas está também no Malawi, está em Guiné-Bissau, está na Tanzânia, está na Gâmbia, e são dezenas de igrejas, escolas, muitas vidas, milhares de vidas alcançadas, muitas crianças sendo atendidas, e o trabalho de Deus não para na África, cresce de uma maneira exponencial. Na verdade, a Igreja Semeadores de Boas Novas está registrada hoje em Moçambique e tem feito um trabalho muito relevante através dos nossos pastores e missionários na África. Nós tivemos a oportunidade de, junto com os irmãos aqui da nossa igreja, do Brasil também, de fazer algumas viagens missionárias à África, onde a gente conheceu as nossas escolas, os nossos irmãos, tivemos a oportunidade de estar ministrando a vida daqueles irmãos lá na África. E não só lá, mas o trabalho também ele expandiu, ele cresceu aqui para a América Latina. Países hoje como o México, a República Dominicana, a Guatemala, a Venezuela, Cuba, por exemplo, são países onde o Ministério Semeadores de Boas Novas está fazendo ações, principalmente de levar o Evangelho, o amor de Jesus para as pessoas e também abençoando os nossos semelhantes. Uma estratégia que Deus nos deu nesse tempo todo, aliás, nos últimos 10 anos, foram os pequenos grupos, que nós chamamos de GEF, os grupos de estudo familiar. Os nossos GEFs, ou os nossos grupos de estudo familiar, os pequenos grupos, têm sido uma bênção muito grande na vida da nossa igreja, porque nos permite alcançar, edificar e consolidar as pessoas que fazem parte hoje da vida da igreja, fazem parte da nossa comunidade.
É uma bênção de Deus onde os lares são abertos semanalmente, onde tem um líder, tem alguém para ministrar a palavra, compartilhar. Também o tempo de comunhão e de intercessão é muito marcante através dos GEFs. Os GEFs têm sido uma ferramenta de Deus na vida do nosso ministério. Muitos homens e mulheres passaram pela nossa igreja. Homens e mulheres que foram líderes, que nos ajudaram, contribuíram para o crescimento dessa obra. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que fez parte e que faz parte do nosso ministério. E há 5 anos atrás, Deus abriu as portas para o Ministério Semeadores de Boas Novas, não só fora do país, mas também aqui dentro dos Estados Unidos. Como Deus cumpre a sua palavra, esta obra não para. Iniciamos a primeira igreja fora da Geórgia em Orlando. Depois de Orlando, fomos para Palm Coast, de Palm Coast para Miami. Depois lá do outro lado, lá em Seattle, de Seattle, na cidade de Salt Lake City. E também, agora mais recente, o Colorado Springs, na verdade, e Portland, no Oregon, Nashville, no Tennessee, e também agora nos preparando e já iniciando a obra em Birmingham, no Alabama, e também já proximamente em Houston, no estado do Texas. Deus tem sido fiel, tem nos abençoado de maneira poderosa e exponencial. E aquela obra que começou tão pequena, tão simples, mas para que se cumprisse a visão dada por Deus para os pastores fundadores Antônio e Conceição dos Santos, hoje se transformou nesse grande ministério que é conhecido como MSBN, Ministério Semeadores de Boas Novas. É verdade. E o Ministério Semeadores de Boas Novas tem feito a diferença em muitos lugares do mundo, como já foi dito, e principalmente no Brasil também. São mais de 11 estados onde já estamos no Brasil, diversas cidades, levando o amor de Jesus, falando da salvação que só Cristo pode nos dar. Vamos ouvir como Deus tem nos abençoado um pouco mais nas palavras do próprio pastor Antônio Domingos, que é o nosso pastor presidente fundador desse ministério. Olá, minha gente, uma grande bênção nós estamos vivendo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha, parecia um sonho, mas agora é uma realidade. Passaram-se 20 anos e agradecemos muito a Deus e a minha esposa e minha família. Louvamos a Deus também pelos cooperadores, homens e mulheres, que fizeram esta tão grande obra em várias partes do mundo, em vários estados do Brasil. Nós agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Claro que isso aconteceu porque houve muitas equipes que oraram, intercederam, fizeram alguma coisa relacionada a esse ministério. Nós queremos também agradecer a todos vocês que participaram direto ou indiretamente, ajudando muitas vezes financeiramente, fisicamente, enfim, colaboraram na evangelização dos povos. E nós queremos nesse momento darmos graças a Deus por isso. E agora muito mais, daqui nos próximos anos, com todos esses países, com todas essas pessoas que estão colaborando conosco, com certeza vamos avançar e vamos alcançar o restante dos países do mundo. Portanto, Deus abençoe a todos e espero que vocês venham cooperar grandemente com esta obra. Um grande abraço a todos, um grande beijo a todos e continue orando por nós e por esta obra. Amém. Um grande beijo para vocês e um abraço. Deus que abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse foi um pequeno resumo de tudo que Deus fez através dos anos e principalmente nesses 20 anos no Ministério Semeadores de Boas Novas, no MSBN, e através do MSBN, usando vidas, pessoas às quais nós somos gratos, a cada obreiro, cada cooperador, cada membro, cada família, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pessoa adulta que cooperaram e colaboraram ao longo desses anos. Parabéns, MSBN, pelos 20 anos!